do coração de Deus. E é o que nós precisamos hoje em dia ter nas nossas igrejas. É pessoas assim diferentes, que tenham o coração contrito, quebrantado, que necessitam da presença de Deus para viver todos os dias. Nós estamos muitas das vezes na casa de Deus e nós chegamos, sentamos no conjunto, sentamos no púlpito, sentamos na nave da igreja. E parece que nós nem estamos dentro da igreja, nós nem estamos participando de um culto a Deus. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo também. Muitas das vezes eu chegava dentro da igreja e parecia que eu não estava nem lá. E tudo que eu queria era somente que o culto terminasse para mim ir para casa. Talvez chorar, ou até mesmo dormir. Era como se fosse uma forma do diabo nos oprimir, me oprimir. E ele colocava coisas na minha cabeça para me desistir da minha caminhada. E eu sei que isso acontece com pessoas aqui nessa noite. Mas Amós, ele não era profeta, nem muito menos filho de profeta. E existem pessoas aqui nessa noite que também estão nas condições de Amós. Porque você é pequeno, talvez você seja o melhor da sua casa. Você não esperava jamais ser ou presenciar coisas que Deus está te mostrando hoje. Talvez você não esperasse passar por situações que você passa hoje. Quando José teve os seus sonhos, ele nunca imaginou, talvez ele nunca imaginasse que um dia Deus colocaria ele como governador do Egito. José tem o seu primeiro sonho. Se você prestar atenção no versículo seguinte, quando ele conta o sonho, no versículo seguinte do primeiro sonho, os seus irmãos dão a interpretação do sonho de José. E mais uma vez ele chega e conta os seus sonhos, e dessa vez ele conta os seus sonhos do seu pai. A sua mãe está na mesa com ele. E ele diz: ei, me escutem, porque eu tive outro sonho. E eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. O seu pai Jacó entendia, ele tinha intimidade com Deus, e naquele momento ele para e diz: ei, peraí, que negócio é esse? Você vai ter que reinar sobre mim, sobre a sua mãe, sobre os seus irmãos? Aleluia. Jacó guardava aquelas palavras de José no seu coração, porque ele sabia que Deus tinha algo diferente na vida daquele jovem. Aleluia. O que eu quero dizer nessa noite é que Deus quer tratar com cada um de nós. Ele tem algo diferente para mim, Ele tem algo diferente para você. Mas o que basta para nós é nos desprendermos desse comodismo que nós estamos vivendo e entender que nós precisamos buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos aqui nessa noite para buscar a sua mão, a mão daquele que abençoa. Primeiramente, nós devemos sair de casa com o intuito de buscar a sua face, de adorar a Deus na sua glória, na sua plenitude. Aleluia. Porque quando nós nos desprendemos e nós começamos a adorar a Deus de uma forma diferente, nós vemos que a igreja ela vai a uma dimensão totalmente diferente do que nós vivemos hoje em dia. Muitas pessoas param hoje em dia e olham somente para o passado, quando a igreja era daquela forma linda, que Deus batizava as pessoas no culto de oração. E muitas das vezes numa simples oração Deus batizava as pessoas. E Deus revelava, e Deus mostrava coisas encobertas, Deus mostrava o pecado escondido de muitas pessoas. Mas o que mudou não foi o nosso Deus, o que mudou foi nós, que não buscamos mais isso para nossas vidas hoje em dia. Hoje em dia Deus quer tratar comigo e com você. Ele quer que nós venhamos a andar com nossa parede reta, feita a prumo. Para quem não sabe, o prumo é algo que o pedreiro usa para saber se a parede está reta. E o próprio Amós de Deus dá uma visão, e Amós vê o próprio Senhor levantando aquele muro a prumo. Existem pessoas que infelizmente estão dentro da igreja e o seu muro está torto já faz tempo, e muitas das vezes não percebe que com esse muro torto a qualquer momento ela pode cair. Chegou um certo tempo da minha vida, a irmã Vani, ela me conhece um pouco da minha história, e eu contei algumas coisas que eu vivi para ela. E chegou um certo ponto da minha vida, irmã Elizabeth,
Eu, assim como o Sansão, eu comecei a brincar com o pecado. E eu comecei a andar por onde Deus não queria que eu andasse. Eu comecei a caminhar com pessoas que não eram da igreja. E por incrível que pareça, eu me sentia melhor com eles do que certos jovens da igreja. E eu me afastei da igreja e minha mãe ficou muito triste com isso. E num certo dia eu saí. Cheguei em casa, tomei banho, me arrumei e o menino me chamaram para ir para uma festa. E naquela noite eu saí brigado com a minha mãe. Quem é mãe aqui e tem filho que não é evangélico sabe o que passa. E naquele dia, preocupação de mãe, ela trancou a porta e disse que eu não ia. E eu discuti com ela, saí pela porta da cozinha, pulei o muro e fui. Desobedeci a minha mãe. E eu já estava com o meu muro praticamente caído no chão. E eu não percebia isso. E eu fui para aquela festa com esses jovens. E naquele dia, depois dessa festa, nós saímos, já próximo de terminar, íamos embora. E nós saímos e sentamos do lado de fora da festa. E um desses jovens, que hoje, para a glória de Deus, ele é evangélico e é pregador da palavra de Deus, estava comigo nesse dia. E nós lá fora, ele chamou para ir se despedir das meninas. Ele namorava com uma jovem na época e nós fomos falar com ela. E enquanto isso, nós entramos novamente naquela festa. Não deu 5 minutos. Houve um tiroteio que naquele momento eu pensei que era uma metralhadora, porque no momento eu ouvi muitos tiros. E estava muito próximo de onde nós estávamos. E correu um para o lado e um para o outro. E depois nos encontramos, e quando nós olhamos, veio 4 policiais naquele momento.